Olá! Seguimos hoje nossa exploração do livro Antifrágil e o foco agora é como a gente lida com conhecimento, né? Será que saber a teoria de algo garante o sucesso no mundo real? Pois é, essa é a grande questão. Ou será que tem uma sabedoria mais prática, meio escondida, que muitas vezes, assim, prevalece? Exato. A gente continua no livro 4 do Antifrágil, certo? Capítulos 14 e 15. Isso, mergulhando na crítica que o livro faz ao conhecimento muito acadêmico, sabe? E como o discurso, a narrativa, pode acabar mascarando a realidade das coisas. Perfeito. Então a nossa conversa vai girar em torno desses dois capítulos. Vamos investigar a tal falácia da madeira verde, Famosíssima. a diferença entre pensar antes, o Prometeu, e agir para aprender, o Epimeteu, e como a história das descobertas é, muitas vezes, recontada de um jeito que, bom, não bate com os fatos. Pronta para a gente desempacotar isso? Vamos lá. E o começo é justamente com a falácia da madeira verde. Acho genial como ela ilustra essa nossa confusão sobre de onde vem o sucesso e o conhecimento que realmente funciona. É marcante mesmo. A história do Tony Gorducho, né? O Fat Tony. Um cara do mercado financeiro, super bem-sucedido negociando madeira verde. Só que ele não fazia ideia do que isso significava de verdade, né? Exatamente. Ele operava com base nos padrões que via na dinâmica do mercado, preço subindo, descendo, oferta, demanda. Para ele, verde era só uma etiqueta, um nome. Talvez associasse com a cor, quem sabe. Ele nem sonhava que, tecnicamente, madeira verde é madeira recém-cortada, úmida ainda, sabe? Com características específicas que afetam transporte, uso. E o ponto-chave é esse. Esse conhecimento técnico, a definição certa, não só era inútil para ele ganhar dinheiro. Totalmente irrelevante para ele. Como alguém que soubesse tudo sobre madeira, mas não tivesse a manha do Tony para o mercado, provavelmente ia quebrar a cara. Precisamente, essa é a falácia. A gente confunde a fonte real do conhecimento útil, que no caso do Tony eram as heurísticas práticas, a leitura do mercado que ele desenvolveu com o tempo, com a fonte que parece óbvia, a superficial, que seria o conhecimento de livros sobre madeira. O saber como versus o saber o quê. Exato. O sucesso dele vinha do know-how, da prática, não do know-what teórico. É uma crítica direta a essa mania de supervalorizar o conhecimento explícito, que a gente aprende em aula, e menosprezar o conhecimento tácito, aquele que vem da experiência e que às vezes a gente nem sabe explicar direito. Isso bate muito com a crítica ao academicismo que o livro faz o tempo todo, né? Aquela ideia de que o conhecimento da academia pode ficar desconectado da vida real. Sim, o autor argumenta que muito do conhecimento acadêmico acaba virando um jogo interno. O objetivo passa a ser impressionar outros acadêmicos, publicar em revista X ou Y, seguir um formato Z, em vez de necessariamente resolver problemas concretos do mundo. Ele até contrasta isso com figuras tipo Sêneca, sabe? Um filósofo cuja filosofia estava totalmente ligada à vida dele, às ações, lidando com risco, com incerteza de verdade. E por isso Sêneca ainda é lido hoje, milênios depois. Exato. Diferente de muitos acadêmicos que escrevem para outros acadêmicos, basicamente. Faz sentido. O livro até cria um personagem, acho que é meio simbólico, o professor Triffitt, um crânio em teoria da decisão racional, escreveu livros e tudo. Sim, lembro dele. Mas na hora H, para tomar uma decisão pessoal importante, ele trava. Não consegue aplicar a própria teoria na vida real, como se fossem mundos separados. Essa separação entre pensar teórico e fazer prático é um tema forte mesmo. E o livro nota uma coisa meio irônica. Às vezes, quanto mais estudo formal a pessoa tem, mais complicadas parecem as coisas básicas, sabe? O óbvio fica obscuro. Menos é mais, na prática. Parece que sim. As pessoas que se dão bem no mundo real, elas são selecionadas pela capacidade de navegar a realidade, de sobreviver, de se adaptar. Não pela beleza da teoria que elas usam para explicar as coisas. A seleção natural do mundo real tem outros critérios, né? Diferentes da academia. Essa divisão teoria-prática leva a gente para outra dupla que o livro usa bastante. Prometeu e Epimeteu. Isso. Figuras da mitologia grega, arquétipos de duas formas de lidar com o conhecimento e ação. Prometeu é o que vê antes. O titã que roubou o fogo dos deuses, lembra? Lembro, claro. Ele representa o planejamento, a previsão.
aquela tentativa de antecipar o futuro e controlar tudo com a razão, com a teoria. É o engenheiro, o estrategista que desenha o plano inteirinho antes de mover uma palha. Tá. E o Epimeteu? Quem é ele na história? Epimeteu é o irmão. O nome já diz, o que vê depois, ou o que pensa depois. Ele é um impulsivo. Age primeiro, pensa depois nas consequências. Na mitologia, ele que aceita a Pandora e a caixa dela, né? Liberando os males no mundo. Tradicionalmente, ele é visto como o atrapalhado, digamos. Mas o livro parece gostar mais dele, não é? Dá uma valorizada no Epimeteu. Sim, e essa é uma das ideias mais contraintuitivas e fortes do livro. No mundo complexo, cheio de incerteza, de cisnes negros, essa abordagem do Prometeu, de tentar prever e controlar tudo com planos super detalhados, é vista como frágil. Porque as previsões furam, os modelos não dão conta. Exato. Já a abordagem do Epimeteu, por outro lado, é vista como mais robusta e, o que é mais interessante, potencialmente antifrágil. Como assim? Agir sem pensar tanto parece meio perigoso. A questão não é agir às cegas totalmente sem pensar, mas é reconhecer que a ação, a experimentação é que são as fontes de aprendizado de verdade. Epimeteu representa o que o autor chama de bricolagem, a tentativa e erro. Os ajustes que você faz com base no que a realidade te devolve. Tipo, o artesão que descobre o melhor jeito de fazer algo fazendo, não lendo um manual. Perfeito. O fazer informa e refina o pensar. Em muitas áreas, principalmente as complexas, a gente aprende muito mais agindo e se adaptando do que tentando prever tudo na teoria antes. Entendi. E aí entra a conexão com a antifragilidade. A abordagem do Epimeteu permite explorar a tal da opcionalidade. Exatamente. Essa experimentação constante, mesmo que envolva pequenos erros, ela gera oportunidades. Pequenos erros num sistema assim epimeteico geralmente custam pouco, mas um acerto inesperado, esse pode trazer um benefício enorme, totalmente desproporcional. É a chance de se dar bem com as surpresas boas, os acidentes felizes. Isso, que aparecem no meio do processo de fazer as coisas. O planejamento rígido do Prometeu, ao tentar evitar qualquer errinho, qualquer desvio, muitas vezes fecha a porta para essas oportunidades que não estavam no script. Ele é otimizado para um futuro que ele previu, mas que quase nunca acontece daquele jeito. Ok, então temos a falácia da madeira verde, mostrando essa desconexão teoria-prática. A valorização da ação adaptativa do Epimeteu. Isso já mexe bastante com a visão que a gente tem de como as coisas progridem. Mas o livro vai além, né? Diz que até o jeito como a gente conta a história desse progresso é distorcido. Correto. O capítulo 15, que o título é algo como A História Contada pelos Perdedores, na verdade reescrita pelos teóricos, né, aborda justamente isso. A ideia principal é que a narrativa histórica, principalmente a que sai da academia, tende a criar uma ilusão de ordem, de causa e efeito linear que não existiu na realidade. E como essa reescrita acontece na prática? Olhando para trás, depois que tudo aconteceu, os observadores, historiadores, cientistas, comentaristas tendem a ligar as grandes invenções ou descobertas a teorias científicas que já existiam ou a pesquisas formais que deram certo. Fica parecendo que a teoria guiou a prática direitinho. Mas o livro argumenta que isso muitas vezes é só uma racionalização depois do fato. Ignora-se o caminho torto, a experimentação meio caótica, o papel do acaso, da necessidade prática e principalmente o conhecimento que não está escrito, conhecimento tácito dos praticantes que de fato levaram à inovação. É o que o autor chama de efeito ensinar pássaros a voar. Que seria o quê? Olhar algo que funciona, tipo pássaros voando? Exato. E aí construir uma teoria para explicar aquilo, agindo como se a teoria tivesse vindo antes e causado o voo. Quer dizer que muitas vezes a teoria vem depois da prática, só para explicar algo que já funcionava. E a história é contada ao contrário. Em muitos casos importantes, sim.
A narrativa que domina costuma dar o crédito para a ciência formal, para os grandes nomes, para as instituições, e subestima demais a contribuição do conhecimento espalhado por aí, da tentativa e erro feita por artesãos, engenheiros, inventores amadores, gente que só estava tentando resolver um problema prático na vida real. O livro deve dar exemplos disso, imagino. Vários. Um exemplo forte é a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. A gente aprende que ela foi resultado direto dos avanços científicos do Iluminismo, né? Sim, essa é a história padrão. Pois é, mas o livro argumenta que muitas das invenções-chave vieram de gente da prática, engenheiros sem diploma e até, pasmem, clérigos ingleses. Clérigos? Essa é nova para mim. Surpreendente, né? O autor cita nomes como o reverendo Cartwright, que inventou o tear mecânico, e outros clérigos metidos com geologia, Buckland e os dinossauros, e até engenharia naval, Garrett e o submarino. Mas qual a explicação para isso? A sugestão é que essa turma muitas vezes tinha tempo livre, uma certa segurança financeira e, principalmente, a opcionalidade, a liberdade para fuçar, para mexer com ideias e mecanismos, para brincar de forma epimética, sem a pressão de um projeto de pesquisa formal, sem ter que justificar cada passo com uma teoria. O livro até menciona uma pesquisa do Bill Bryson, que achou um número enorme de contribuições práticas registradas por vigários na época. Muito interessante. E essa dinâmica de reescrever a história vale para outras áreas também? Medicina, por exemplo? O livro argumenta que sim. Cita pesquisas mostrando que várias curas importantes, até tratamentos para câncer, surgiram meio por acaso, por serendipidade ou como um efeito colateral de pesquisas que miravam outra coisa. O problema, de novo, é que a cultura acadêmica às vezes tem dificuldade com esses achados inesperados. Se um resultado positivo não se encaixa na hipótese original, no plano da pesquisa, corre o risco de ser ignorado, minimizado. É uma falha em perceber e usar a opcionalidade que a própria pesquisa gerou. É como se a pessoa estivesse procurando a chave A e tropeçasse na B, que talvez abra uma porta até mais interessante, mas ela joga fora porque não era A. Exatamente essa a ideia. Historicamente, lembra o livro, já existiram escolas de medicina, tipo as empíricas na antiguidade, que valorizavam mais a observação direta, a experiência prática, do que as grandes teorias médicas da época. O foco era no que funcionava, mesmo sem entender 100% por quê. Essa crítica vai longe, né? Chega até na relação entre educação e desenvolvimento econômico. Sim, o livro desafia aquela ideia batida de que investir um monte em educação formal, principalmente universidade, é o que causa o enriquecimento de um país. Que não seria bem assim. Ele cita trabalhos empíricos, tipo os do Lance Pritchett para o Banco Mundial, que sugerem que a seta da causalidade pode ser em grande parte o contrário. Países ficam ricos primeiro, por outros motivos, talvez cultura, instituições, sorte ou opcionalidade, e aí passam a investir mais em educação formal. A educação vira, em parte, um bem de consumo de luxo. E dá algum exemplo? A Suíça, usada como exemplo de país riquíssimo, mas com níveis historicamente mais baixos de educação superior formal, se comparada com outros países igualmente desenvolvidos. Isso tem uma implicação enorme para a política pública, né? Questiona aquela ideia de vamos injetar dinheiro em pesquisa acadêmica que a inovação vem. Exato. O livro levanta a possibilidade de que esse investimento governamental muito centralizado em pesquisa, especialmente quando segue modelos rígidos, prometeicos demais, pode não ser tão eficaz quanto se imagina. Talvez seja até prejudicial, o que ele chama de iatrogênico. Prejudicial como? Por direcionar mal os recursos ou por afastar iniciativas privadas que poderiam ser mais dinâmicas, mais epiméticas. O foco exagerado na teoria e no planejamento pode acabar matando a experimentação, de onde muitas inovações realmente surgem. Fica claro que o processo de descobrir e inovar é bem mais bagunçado e menos linear do que a gente costuma ouvir. E nesse meio, a ideia de sorte parece jogar um papel, mas o livro insiste em usar o termo opcionalidade. Qual a diferença essencial aí? Essa distinção é crucial. Sorte é algo passivo, né? Aleatório, acontece com a gente.
Opcionalidade é uma característica ativa. É uma propriedade de um sistema, de uma estratégia, de uma situação que permite que a gente se beneficie da sorte, da aleatoriedade, da volatilidade. Entendi. É a capacidade de ter uma exposição assimétrica aos eventos. Ganhos potenciais grandes, talvez ilimitados, o que ele chama de upside, com perdas limitadas, controladas, o downside. Então não é só ter a sorte de algo bom acontecer, mas estar posicionado e estruturado de um jeito que permita colher os frutos daquilo. Perfeitamente. A opcionalidade transforma a aleatoriedade, que normalmente é vista como risco, como incerteza, em uma vantagem potencial. E a abordagem epimetética, a tentativa e erro dos praticantes, é um motor fundamental para gerar essa opcionalidade. E como que a tentativa e erro gera essa opcionalidade? Pensa de novo no inventor de garagem ou no cientista fazendo experimentos. Cada tentativa pequena, cada experimento, se der errado, o custo é relativamente baixo. Custa tempo, algum material, mas raramente é uma catástrofe. Certo. Agora, um único acerto, uma descoberta que ninguém esperava, o retorno pode ser gigantesco, totalmente desproporcional ao custo de todas as falhas anteriores. Essa assimetria, perdas pequenas e frequentes, ganhos raros, mas enormes, é a alma da opcionalidade. É o motor da inovação e da antifragilidade. É como se você estivesse comprando bilhetinhos de loteria o tempo todo, com um custo baixo e um prêmio potencial altíssimo. O livro até usa a natureza como exemplo disso, né? A evolução. Sim, a evolução biológica é o maior exemplo de um processo que funciona na base da opcionalidade. A variação genética aleatória, a tentativa, gera milhões de opções. A seleção natural, o erro e acerto, elimina as que não funcionam e preserva, amplifica as que dão alguma vantagem. E a natureza descobre coisas incríveis assim. Exato. Soluções super complexas, eficientes, sem nenhum plano mestre, sem teoria nenhuma antes. Só por esse processo incansável de tentativa, erro e seleção, explorando a opcionalidade que está ali, na variação. E essas opções que aparecem na inovação, na vida, são diferentes daquelas opções que a gente negocia na bolsa de valores. Uma diferença chave que o livro aponta é o custo e o reconhecimento. Opções financeiras são explícitas, né? Tem um preço no mercado porque todo mundo reconhece que elas têm valor e são negociáveis. As opções mais interessantes na vida real, na pesquisa, na tecnologia, muitas vezes estão escondidas ou são de graça. Como assim de graça? Elas estão embutidas na situação, na capacidade de experimentar, de mudar de ideia, de aproveitar um resultado que não era esperado. O problema é que, como elas não têm um preço ali estampado ou não são reconhecidas formalmente como opções, a gente muitas vezes deixa passar. Falha em exercer a opcionalidade que estava bem na nossa frente. Nossa, percebo como todas essas ideias se amarram, né? A falácia da madeira verde, mostrando a teoria desconectada da prática, a abordagem epimeteia valorizando a ação e a adaptação, a crítica à história reescrita revelando como a gente subestima a prática e a opcionalidade explicando o mecanismo por trás disso tudo, como a experimentação gera progresso no meio da incerteza. Exatamente. É um pacote de argumentos que desafia, assim, profundamente a visão mais tradicional, mais prometeia, mais focada na teoria, sobre como o conhecimento surge, como a inovação acontece e como a gente deveria agir quando não tem certeza das coisas. Valoriza muito o conhecimento tácito, a experiência prática, a capacidade de experimentar e tirar proveito da aleatoriedade. Com certeza. Dá uma lente nova para a gente olhar para a informação, para notícias de descobertas, ou até para pensar na nossa própria carreira, nas nossas decisões. Cria um ceticismo saudável com essas histórias muito lineares de progresso, né? E uma valorização maior daquilo que funciona na prática, mesmo que a gente ainda não tenha a explicação teórica bonitinha para isso. Sem dúvida. É quase um chamado para a gente observar o mundo prestando mais atenção nas fontes reais de força, de inovação, que muitas vezes estão fora dos holofotes da academia ou da mídia. Estão na inteligência prática das pessoas, na capacidade de adaptação dos sistemas. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, então. Se a prática, a adaptação epimetética, a
a busca por opcionalidade são tão cruciais assim, como é que a gente pode, individualmente e como sociedade, criar mais espaços que permitam, que incentivem essa experimentação? Como valorizar mais esse conhecimento que nasce do fazer, mesmo quando ele parece ir contra as teorias dominantes? Ou, quem sabe, a pergunta é mais pessoal ainda. Onde será que, na nossa própria área de atuação, no nosso interesse, a gente pode estar cego pela falácia da madeira verde? Onde será que estamos focando demais nas teorias, nos modelos, nos discursos formais e deixando de perceber ou valorizar as heurísticas práticas, as gambiarras geniais, as opções escondidas que realmente poderiam fazer a diferença para a gente ir adiante? Perguntas excelentes para a gente continuar pensando. E com elas, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre esses capítulos tão ricos de Antifrágil.